Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher você para juntos, nesse vídeo, meditarmos sobre a liturgia da palavra do quarto domingo da Quaresma, que é uma palavra belíssima que ilumina esse nosso tempo quaresmal. O evangelho desse domingo é o evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois os versículos de 11 a 32. Trata-se da parábola do filho pródigo, ou também, como podemos chamá-la, de parábola do Pai misericordioso. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir um trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Caiu então em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Esse evangelho é belíssimo e enche o nosso coração de alegria. Trata-se de uma das parábolas da misericórdia relatadas para nós pelo evangelista São Lucas. E esse evangelho nos enche de alegria porque a alegria nos vem do fato de nós nos sabermos amados. Apesar de sermos pecadores, apesar de muitas vezes nos afastarmos de Deus, Deus nos ama. E a verdadeira alegria que nós podemos experimentar na nossa vida é justamente essa, a alegria que vem do amor. A alegria de sermos amados por Deus, apesar da nossa condição de pecadores, apesar de muitas vezes nós sermos ingratos para com Deus. São Paulo, na carta aos Gálatas, tem uma expressão muito bonita quando ele diz: Ele me amou e se entregou por mim, se referindo a Jesus. Jesus, que manifesta esse amor misericordioso do Pai, ele nos amou e ele entregou a si mesmo por nós. Por isso, nós devemos ter esta alegria no coração, nós devemos ter uma esperança de nós experimentarmos também na nossa vida a redenção que Jesus Cristo veio nos trazer. Esta parábola do filho pródigo, ou parábola do Pai misericordioso, é uma das mais belas parábolas que Jesus conta no Evangelho. E ela nos revela a grandeza do coração de Deus
e a sua infinita misericórdia. E também nos revela o desejo de salvação de Deus, esse desejo de salvação que é universal, que atinge a todos. Como nos diz São Paulo também, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E outra realidade muito bonita e maravilhosa que esse evangelho nos apresenta, e eu convido nessa primeira parte da homilia nós refletirmos, é que Jesus revela Deus como nosso Pai. Ele nos revela esse mistério tão belo. Mas, na verdade, Jesus, em primeiro lugar, em todo o Evangelho, ele revela, em primeiro lugar, a sua própria experiência de filho, da filiação divina, de que ele é o Filho de Deus. E depois, em consequência disso, ele nos revela também que nele nós também nos tornamos filhos de Deus. E nós podemos dizer que esta experiência da filiação de Jesus é uma das mensagens centrais da revelação que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer de si mesmo e do próprio mistério de Deus. Deus não é um mistério de solidão. Deus é um mistério de comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é uma relação de pessoas. Deus, como nos ensina o Catecismo, é um eterno intercâmbio de amor. E como nos ensina ainda Santo Agostinho, o Pai é aquele que ama, o Filho é aquele que é amado e o Espírito Santo é o próprio amor. E esse mistério da filiação de Jesus, e ao nos revelar isso, ele nos abre também toda uma nova perspectiva para nós mesmos que somos cristãos e a quem ele veio salvar. Vamos olhar em primeiro lugar para esta experiência de Jesus. Nós podemos ver que Jesus, ele, o tempo todo no seu ministério, ele estava nesta profunda intimidade com o Pai, numa íntima conexão com o Pai. Isso se expressava especialmente através da sua oração. Jesus rezava sempre, e sempre antes de fazer algum milagre ou algum grande momento do seu ministério, ele sempre reza muito e, ao rezar, Jesus sempre se dirige a Deus com a palavra Abba, com a palavra Pai. Então, com efeito, toda a oração de Jesus pode resumir-se nesta invocação, Abba. E a oração de Jesus ela foi a expressão da sua filialidade, da sua filiação, na qual ele levou a cabo a obra da redenção, como filho que faz a vontade do Pai. E essa expressão, Abba, era o termo que as criancinhas utilizavam para se referir ao seu pai. Por isso ela denota, ao mesmo tempo, uma realidade de confiança, né? E ela tinha algo de íntimo, de familiar, denota uma confiança, um carinho, uma ternura. Os judeus jamais usariam esse termo para se dirigir a Deus. No entanto, na oração de Jesus, esta invocação é um termo, é aquilo que é mais natural, é aquilo que lhe é próprio. E depois, quando ele vai ensinar os seus discípulos a rezar, ele vai ensinar justamente isso, aos discípulos se dirigirem ao Pai com esta mesma expressão, com esta mesma confiança, com esta mesma familiaridade. Tem um teólogo chamado Xavier Girvel, François Xavier Girvel, que ele diz o seguinte: nesta invocação está expressa toda a intimidade, lembrada pelo prólogo joanino. Aqui, lá no prólogo de São João, capítulo 1, versículo 18, fala que o filho estava reclinado no peito do pai, todo voltado para o peito do pai, para o seio do pai, na intimidade do pai, né? Então, nessa invocação está expressa toda a intimidade lembrada no prólogo joanino, que reinava entre Deus e o Filho em seu seio. Mas o termo Abba em si mesmo, é uma resposta. A primeira palavra do diálogo vem, pois, do Pai. E ele a pronuncia dizendo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É esta a expressão que o pai diz ao filho: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E ao gerar o filho, ele coloca todo o seu amor, todo o seu agrado, todo o seu ser na geração do filho. E o filho responde, a segunda pessoa da Trindade, responde dizendo Abba, Pai, se dirigindo a ele nesta resposta. O pai diz ao filho: Tu és meu filho. E o filho responde Abba. E aqui, então, se dá esse eterno diálogo entre o pai e o filho. E esse diálogo íntimo entre o pai que reconhece o seu filho e o filho que reconhece o seu pai
Jesus trouxe esse diálogo para a terra, e esse diálogo se manifesta na vida de oração de Jesus, e Jesus, por assim dizer, nos introduz nesse mistério de oração, nesse mistério de intimidade, nesse mistério de relação entre o Pai e o Filho. Então, aqui está esta realidade maravilhosa, porque Jesus trouxe para nós esta realidade da filiação divina. A partir do mistério da encarnação, do mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que antes não éramos filhos, nós temos a possibilidade também de no Filho nos tornar filho. Jesus, ao assumir a nossa natureza humana, ele diminui esse abismo que havia entre Deus e o homem. Ele se une a cada homem para unir cada homem a Deus, para unir cada homem ao Pai. Então, nós somos introduzidos por meio de Jesus, que é Filho, no mistério também da filiação divina. Nós também somos filhos no Filho. E isso é maravilhoso, porque não é óbvio. Infelizmente, as pessoas elas pensam que é óbvio esta realidade de nós sermos filhos de Deus. No entanto, isso não é óbvio. Naturalmente, nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela graça, por uma graça que Deus nos deu. E isso é o que nos fala, por exemplo, a primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 1. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. É um presente, é uma graça, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Um dia, numa homilia que eu fazia numa das minhas missas, eu perguntei aos meus paroquianos: é natural que um cachorro possa se tornar filho de um ser humano? De fato, ele pode ser filho de verdade, com as mesmas características de um filho? E as pessoas disseram: não. As pessoas podem até adotar um pet como filho, mas não é da mesma natureza. A natureza humana e a natureza animal, existe uma diferença muito grande, existe uma distância muito grande. Então, um cachorro nunca pode ser, de fato, filho de um ser humano. E aí eu perguntei para as pessoas assim: e um homem pode ser filho de Deus? Naturalmente, um homem é filho de Deus? E as pessoas responderam: sim, o homem é filho de Deus. E eu disse: não, porque isso não é natural. Porque se existe uma distância entre um pet, se existe uma distância entre um cachorro e um ser humano, um animal e um ser humano, a distância é muito maior entre o humano e o divino. Então, se há uma distância entre um ser que tem simplesmente uma realidade animal e aquilo que é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, se há uma distância aqui por causa da dignidade do ser humano, há uma distância muito maior entre o homem e o divino. No entanto, Jesus vem diminuir esta distância e vem fazer de nós verdadeiramente filhos de Deus. E nós o somos pela graça. E São Paulo também na carta aos Romanos, ele nos diz isso, né? De fato, vós não recebestes espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o espírito de adoção filial, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito, atestando que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque no Filho, nós nos tornamos filhos. Tem alguns teólogos de teologia moral, especialmente aqui o Henrique Collum e o Angelo Lunho, num livro chamado Escolhidos em Cristo para Sermos Santos, eles dizem o seguinte: no batismo, o homem é libertado do pecado e recebe a primeira graça santificante, autêntica participação da natureza divina que o configura ontologicamente, ou seja, no seu ser, a Cristo, e o faz verdadeiramente filho de Deus. A fé em Cristo e o batismo realizam uma mudança completa da pessoa, outorgam-lhe o dom de uma nova vida, participação real da vida do Filho de Deus. Em suma, com a fé e com o batismo, recebe-se a graça da filiação divina, que é o fundamento da vida cristã. Porque, meus irmãos, isso é muito nobre. O fato de Deus nos tratar como filhos, de sermos filhos de Deus, porque o Pai só tem olhos para o seu Filho. Mas ao nos adotar no Filho, ele olha para nós como ele olha para o próprio Filho. Nós ganhamos uma dignidade imensa ao nos tornar filhos de Deus pela graça do batismo. Nós deveríamos dizer isso: sou filho de Deus, e estremecermos
com esta realidade, porque é um dom extraordinário sermos herdeiros da graça de Deus, sermos filhos de Deus. Isso é algo inaudito, é de uma grandeza imensa. O Dom Carlos Lema Garcia, num dos seus livros sobre a filiação divina, ele diz exatamente isso, né? A notícia da filiação divina é a medula de todo o cristianismo. Então, nós somos chamados a viver como verdadeiros filhos de Deus. E quem viveu muito essa experiência na sua espiritualidade foi São José Maria Escrivá. Muitas pessoas pensam que o centro da espiritualidade de São José Maria Escrivá é a santificação por meio do trabalho. No entanto, o próprio São José Maria diz que o centro da espiritualidade da obra que ele fundou, do Opus Dei, e a espiritualidade dele mesmo, é esse mistério da filiação divina. E tudo isso parte de uma experiência de oração que São José Maria Escrivá teve nos inícios da fundação do Opus Dei, quando ele passava por grandes dificuldades e a obra não ia para frente, ele estava bastante cansado e ao mesmo tempo aflito, né, com tudo que estava acontecendo. Ele então sai pelas ruas de Madrid e rezando, e então ele medita justamente nesse versículo: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então aquilo vai envolvendo o coração dele, esta oração deste salmo, e ele mesmo vai se reconhecendo como filho de Deus, e ele vive uma experiência profunda de oração e passa ali horas rezando, e depois ele diz: se eu sou filho de Deus, o que é que eu tenho a temer? E esse fato dele saber-se filho, isso enche o coração dele de coragem. São José Maria, depois ele descreve essa sua experiência de oração da seguinte maneira: Senti a ação do Senhor que fazia germinar no meu coração e nos meus lábios, com a força de algo imperiosamente necessário, esta terna invocação: Abba Pater. Estava na rua, num bonde. Provavelmente fiz aquela oração em voz alta e andei pelas ruas de Madrid, talvez 1 hora, talvez 2, não sei dizer. O tempo passou sem o sentir. Devem ter-me tomado por doido. Estive a contemplar com luzes que não eram minhas essa verdade assombrosa, que ficou acesa como uma brasa na minha alma para nunca mais se apagar. E depois, ainda ele comenta sobre isso, dizendo o seguinte: compreendi que a filiação divina havia de ser uma característica fundamental da nossa espiritualidade, Abba Pater, e que ao viver a filiação divina, os meus filhos estariam cheios de alegria e de paz, protegidos por um muro inexpugnável, que saberiam ser apóstolos desta alegria e saberiam comunicar a sua paz também no sofrimento próprio ou alheio. Justamente por isso, porque estamos convencidos de que Deus é nosso Pai. Depois, no livro Suco, ele vai dizer o seguinte: no ponto 2, Deus é meu Pai. Se meditares nisso, não sairás desta consoladora consideração. E o Dom Carlos Lema, no seu livro sobre a filiação divina, ao comentar sobre esse aspecto da espiritualidade de São José Maria, ele diz o seguinte: na vida e na doutrina do fundador do Opus Dei, o sentido da filiação divina não é um aspecto a mais da fé e do viver cristão, mas um modo de ser, o núcleo da nova criatura que molda toda a existência cristã. A piedade que nasce da filiação divina é uma atitude profunda da alma que acaba por informar a existência inteira. Está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. Não foi só São José Maria que viveu esta realidade da experiência da filiação divina. Também Santa Teresa de Ávila, no seu livro Caminho de Perfeição, ela comenta o Pai Nosso e ela vai ensinar as monjas a rezar através da oração do Pai Nosso, que é a oração mais perfeita. E num trecho do Caminho de Perfeição, Santa Teresa, numa exclamação de oração, ela diz assim: Ó Filho de Deus e Senhor meu, como nos dais tantos bens juntos, logo a primeira palavra. Aqui ela está se referindo à palavra do Pai, a primeira palavra do Pai Nosso, né? O Pai Nosso que começa com essa expressão Pai, Abba. Querendo que vosso Pai nos tenha por filhos, nos dais tudo o que se pode dar. Olha que bonito. Querendo que o vosso Pai nos tenha por filhos, nos dais tudo o que se pode dar. Finalmente, há de tornar-nos participantes e herdeiros convosco de seu reino.
porque ele nos associa a ele. Jesus nos associa ao mistério da sua filiação e nos dá o seu Pai como nosso Pai. Ao assumir a nossa humanidade, ele nos dá o seu Pai como nosso Pai. Meus irmãos, se meditássemos nisso em profundidade, isso nos encheria de alegria e isso, podemos dizer, até nos bastaria para viver toda a nossa espiritualidade cristã. No entanto, nós somos também, tantas vezes, como esse filho do Evangelho. Nós somos filhos pródigos, filhos que gastam esta herança que receberam do Pai, filhos que esbanjam seus bens longe do Pai. Nós somos também esses filhos pródigos. Então agora eu gostaria de comentar um pouquinho sobre esta realidade da parábola do filho pródigo. Tendo primeiramente claro diante de nós que esse filho do qual fala o Evangelho somos nós. Nós somos esses filhos que recebemos essa graça grande de nosso Senhor Jesus Cristo. E para fazer esse comentário da parábola do filho pródigo, eu gostaria de tomar então aquilo que a Bíblia de Navarra nos apresenta como comentário a respeito desse trecho do Evangelho. Então, a Bíblia de Navarra, ao comentar esse trecho, ela diz que esta parábola, ela nos revela, por assim dizer, o processo de conversão, propriamente dito. Então, aqui nós temos a característica de todo um processo de conversão. E aí, em primeiro lugar, a Bíblia de Navarra cita aqui o Catecismo da Igreja Católica, no número 1439. E o Catecismo nos diz assim: o dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. O fascínio de uma liberdade ilusória, o abandono da casa paterna, a extrema miséria em que se encontra o filho depois de esbanjar sua fortuna, a profunda humilhação de ver-se obrigado a cuidar dos porcos e, pior ainda, de querer matar a fome com a sua ração, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de declarar-se culpado diante do Pai, o caminho de volta, o generoso acolhimento da parte do Pai, a alegria do Pai, tudo isso são traços específicos do processo de conversão. A bela túnica, o anel e o banquete da festa são símbolos desta vida nova, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta a Deus, e ao seio de sua família, que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece as profundezas do amor do Pai, pôde revelar-nos o abismo de sua misericórdia de uma maneira tão simples e tão bela. Olha que mensagem linda, que síntese maravilhosa que nos faz o Catecismo a respeito desta parábola do filho pródigo. E aí, então, a Bíblia de Navarra, ela vai dizer que, na verdade, esta parábola ela é narrada a partir de 3 pontos de vista. Nós temos o ponto de vista, primeiramente, o primeiro ponto de vista é o do filho mais novo, o segundo é o do pai e o terceiro é o do filho mais velho. E então, a Bíblia de Navarra vai apresentar alguns comentários sobre isso, né, sobre essas 3 perspectivas, alguns comentários de São João Paulo II a respeito desta parábola. E então nós vemos aqui, o comentarista da Bíblia de Navarra diz: a história do filho mais novo é quase um modelo do processo do pecador. E então vem o texto agora, a citação de São João Paulo II. Este filho, em certo sentido, é o homem de todos os tempos, a começar por aquele que foi o primeiro a perder a herança da graça e da justiça original. Aqui, nosso primeiro pai, Adão. Em Adão, todos pecaram. Indiretamente, a parábola diz respeito a todas as rupturas da aliança de amor, a toda a perda da graça e de todo o pecado. Então, olha só, nós somos esses filhos, que muitas vezes esbanjamos a graça de Deus, esse grande dom de sermos filhos de Deus, nós trocamos, por assim dizer, como que por um prato de lentilhas. Nós trocamos por algo tão irrisório, tão banal, tão passageiro. Nós trocamos pelos prazeres deste mundo. Nós trocamos por uma glória efêmera. Nós trocamos esta realidade de sermos filhos de Deus. Mas então esse filho que esbanja os seus bens, ele toma a decisão de voltar para o pai. Então aqui, esta volta do filho, ela também é constituída por várias ações. O filho sabe que não ofendeu apenas o pai, mas também
a Deus e, sobretudo, tenha consciência da gravidade do seu pecado. Então, São João Paulo II comenta: no âmago da consciência do filho pródigo emerge o sentido da dignidade perdida, daquela dignidade que brota da relação do filho com o pai. Com essa decisão, empreendeu o caminho do regresso. Essa é a primeira perspectiva, a perspectiva do filho, que esbanja a graça divina, que esbanja esse dom de ser filho. Depois vem, então, a perspectiva do pai. Então, aqui o pai com seus gestos bem próprios, né? De olhar e ver que o filho está voltando, sentir compaixão, correr ao encontro, cair ao pescoço e beijá-lo, dar a ele uma túnica, devolver o anel, mandar matar o novilho, fazer a festa, né? São João Paulo II diz, então: o pai do filho pródigo é fiel à sua paternidade, fiel ao amor que desde sempre tinha dedicado ao seu filho. Tal fidelidade manifesta-se na parábola não apenas na prontidão em recebê-lo em casa, quando ele voltou depois de ter esbanjado a herança, mas sobretudo na alegria e no clima de festa tão generoso para com o esbanjador que regressa. É bonito também quando São João Paulo II retrata esse aspecto da fidelidade do pai. São Paulo nos diz, né? Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo na nossa infidelidade, Deus continua fiel ao seu amor. E a fidelidade ao seu amor leva Deus a cumprir a sua aliança até as últimas consequências, ao entregar o seu próprio filho, que dá a sua vida para nos salvar. Depois, por último, nós temos a perspectiva do filho mais velho. Então, São João Paulo II também comenta dizendo o seguinte: o homem, cada um dos homens, é também este irmão mais velho. O egoísmo torna-o ciumento, endurece-lhe o coração, cega-o, leva a fechar-se aos outros e a Deus. A benignidade e a misericórdia do Pai irritam-no e incomodam-no. A felicidade do irmão reencontrado tem um sabor amargo para ele. Também sob este aspecto, ele precisa se converter para se reconciliar. O filho mais velho, então, é um ressentido. Ele cumpre a vontade do pai, não verdadeiramente porque ama o pai, não por prazer, mas para esperar, então, reconhecimento, para obter méritos. Então, aqui, esse filho também precisa de conversão e precisa verdadeiramente conhecer e reconhecer o amor do pai. Eu quero terminar esta meditação com uma citação de São Pedro Crisólogo, que também nos fala a todos desse amor misericordioso do Pai. Então, o Pai misericordioso, na verdade, é o centro de toda esta parábola. E Jesus no Evangelho também, no fundo, nos convida a sermos misericordiosos como o Pai. Termino, então, com essa citação de São Pedro Crisólogo. Quando ainda estava longe, o Pai avistou-o e teve compaixão. Correu ao seu encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. Pergunto-vos: há aqui razões para o desespero? Que falsa razão há para temer? Nenhuma, a não ser que tenhais medo do encontro com o Pai, a não ser que se tenha medo de seus beijos e abraços. O Pai, quando toma o filho pela mão, coloca-o junto do seu coração e aperta-o nos braços, e o faz para recuperá-lo. Diz o Pai: vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Depois de ouvirmos isso, podemos ainda adiar? O que esperamos para retornar ao Pai? O que estamos esperando, pergunto eu, para viver verdadeiramente a nossa condição de filhos de Deus? Para vivermos de fato esse mistério da filiação divina, que é o grande dom de Deus para nós? Que através dessa liturgia, deste domingo, desta palavra, você de fato recobre esta realidade da vida cristã e você possa viver verdadeiramente como filho de Deus, vivendo e fazendo aquilo que o Senhor espera de você, como Jesus fez a vontade do Pai em todas as coisas. Deus te abençoe.